Olá a todos, muito bom dia! Muito bom dia, seja bem-vindo ao seu programa Manhã GTV, onde sempre o acompanhamos durante uma hora para lhe trazer convidados e temas fantásticos. Exatamente, nós estamos sempre consigo através da Curiacos, não só pelas plataformas principais em Portugal, mas também estamos em toda a Europa, Norte da África, através do satélite Hispasat e também pela plataforma de streaming da Curiacos TV. Chegamos a toda a parte do mundo. Claro, que tenha acesso à internet. Portanto, onde quer que nos esteja a ver, independentemente do horário, você é o nosso convidado de honra, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos falar acerca na primeira parte, de dificuldades de imigrantes no processo de legalização. Vamos ter connosco a doutora Tatiane Fial, advogada migratória, que nos vai falar acerca deste tema e tirar também algumas dúvidas e algumas questões que nós temos aqui para ela. E depois, na segunda parte, o que é que nós vamos fazer? Nós gostamos de abordar vários tipos de temas, então vamos para outro tema que é acerca de saúde, também de estética, a medicina dentária e harmonização facial. Sabemos Eu gostei da tua parte. Vamos para outra área, sim. Outra sala. Outra técnica. Não vamos mudar de sala, mas pronto. Que vamos falar algo que é uma tendência, a harmonização facial cada vez procura mais. Não, está tranquilo. A gente já se adaptou bem. Mas é uma área que é uma tendência, tem falado muito acerca disto. Então procuramos uma profissional para estar connosco e falar como estas duas se interligam, né? Medicina dentária, harmonização facial, como isso traz impacto na vida da pessoa. Isso vai ser na segunda parte com a doutora Margarida Cortês. Que já cá esteve no nosso programa, portanto você vai gostar imenso de voltar a ouvi-la e contar coisas fantásticas que ela tem para nós. Então, sendo assim, nós voltamos já com a nossa primeira convidada. Então já estamos de volta. Temos aqui connosco a doutora Tatiane Fiel. Doutora, muito obrigada por estar connosco. Olá, bom dia a todos. Bom dia, José, bom dia, Sara. Bom dia. Nós temos aqui uma série de perguntas, que com certeza será uma conversa muito interessante para nós e para quem nos está a ouvir. Não é para ficar intimidada. Nós temos uma série de perguntas, mas não é para ficar intimidada. Não, isto é tranquilo. Mas como é que surgiu este interesse pelo direito, pela advocacia, né? Esta paixão pelo que você faz? Na realidade, o direito ele veio um pouco do meu pai, né? Ele sempre quis que a gente, quando era criança, sempre falava, o direito é medicina, o direito é medicina. E aí eu terminei pendendo um pouco para o direito. Terminei optando por fazer isso na faculdade, isso lá no Brasil, né? Eu não fiz a minha universidade aqui. E aos pouquinhos eu fui conhecendo o direito imigratório quando eu cheguei em Portugal, porque eu desconhecia, não era um âmbito que eu estava por dentro, que eu nem sabia que existia na realidade. Quando eu me tornei imigrante é que eu fui para esse lado do direito migratório. Pode nos dizer algumas das dificuldades que sentiu quando esteve nesse processo de migração e de legalização em Portugal? Muitas. Quando eu vim aqui para Portugal, eu acho que era tudo muito novo. A adaptação à cultura é uma cultura que, apesar de ser muito parecida, muito diferente. A língua, eu não me esqueço quando eu vim aqui para fazer um mestrado em Direito Empresarial e eu não me esqueço quando eu sentei na sala de aula e o professor começou a falar o português de Portugal, aquele português mais sério, que eu acho que a gente tem um português um pouco mais caliente, vamos dizer, e eu não entendia nada. Eu lembro que eu liguei para os meus pais falando, eu não estou entendendo nada que está sendo falado na sala de aula, apesar de ser a mesma língua. Eu senti muita dificuldade ali naquele momento e documentação. Assim, eu acho que documentação foi o ponto mais difícil. Eu não tive acompanhamento de ninguém naquele momento e foi realmente desafiador. Em relação às pessoas que querem emigrar para o Brasil e as que querem vir para Portugal, a questão burocrática é muito diferente de um país para o outro? Não, eu acho, por acaso, muito parecida. Eu acho até indo para o Brasil mais difícil do que vindo para Portugal, sim. Descobri isso quando eu comecei a fazer imigração também de alguns portugueses para o Brasil. Vocês atendem 18 países, certo? Sim, mas que eu já atuei, né? Já atendi clientes, atendo muito Colômbia, Chile, Argentina, Brasil. Já atendi também vários outros países, Estados Unidos, até cliente que estava na China e no Japão, a gente já teve contato. Austrália, a gente já teve bastante clientes. É tirar o chapéu, porque para cada país há as suas regras, normas diferentes. Sim, cada consulado trabalha de uma maneira, né? A lei é a mesma, a lei é a legislação portuguesa, né? Que a gente está ali, a lei de estrangeiros, mas cada consulado de cada país trabalha de uma maneira e essa também é uma das dificuldades que o imigrante tem. Porque cada consulado trabalha de uma maneira, apesar de ser a mesma lei. Ok, certíssimo. Então vê que
para o Brasil e Portugal, até acho que Portugal foi um pouco eu acho que Portugal até não é simples, mas é um pouco mais simples. Eu tiro o chapéu porque eu não acho, e quem já tem muitos amigos meus que são imigrantes, e eles dizem que é uma dor de cabeça. Pronto, mas esperamos que com os anos isto possa vir a melhorar. Então, tenho acompanhado muitas pessoas. Faz diferença ter um profissional na área a acompanhar alguém que quer se legalizar, seja aqui em Portugal, Brasil, outro lugar. Faz diferença ser acompanhado por um profissional? Sem dúvidas, assim, ter uma assessoria de um profissional habilitado faz toda a diferença, porque hoje a gente vê que existe muita desinformação. Tá? Então, às vezes, eu, por exemplo, quando eu vim sem um profissional acompanhando no processo, eu fui fazer um documento, me falaram que eu precisava de outro. Quando eu fui fazer o outro, me falaram que eu precisava daquele. Como é que resolve essa situação? E quando você tem um profissional ali acompanhando, o profissional sabe o caminho que vai seguir, sabe cada passo que você tem que dar para conquistar ali o seu objetivo e tirar aquela documentação que é necessária para começar a vida em Portugal, né? Que não é muito complicado para o imigrante que chega, também porque, por exemplo, um atestado de morada aqui em Portugal, não sei se vocês sabem, mas tira na junta da freguesia. Cada junta da freguesia trabalha de uma maneira. E tem, inclusive, algumas juntas que se negam a dar um atestado de morada para pessoas que chegaram aqui. Eu já tive cliente que chegou para mim, doutora, eu não consegui tirar o atestado de morada porque me falaram que não iam me dar porque eu sou colombiano. Eu, como assim? Aí eu entrei em contato, a gente foi em cima, a gente enviou e-mails, a gente falou e conseguiu solucionar essa questão. Então, assim, quando você está sozinho, primeiro que você já tem medo de falar, medo de se você vai ser ali repreendido, você não está acostumado com a cultura portuguesa também, com a forma que os portugueses falam, que são mais assim, parece Nem ser todos mais... os portugueses são assim. Mas é porque parece ser mais sério, né? Parece ser mais sério. Quando a gente não conhece, a gente fica com medo de tudo. Hoje eu tenho muito contato, tenho muitos amigos portugueses e eu falo, eu adoro os portugueses. Mas no início a gente fica com receio de como vai falar, porque é tudo muito novo. E aí quando já falam não dá, não é assim, você já fica ali mais retraído, vai embora, não sabe como resolver. E uma assessoria aí é super importante, porque essa pessoa já sabe como agir, já sabe como resolver essa situação. Quando a pessoa está a pensar em emigrar, seja para Portugal, seja para um outro país qualquer, qual é o primeiro passo que ela tem que fazer? Ou quais são os requisitos que ela precisa de ter para se poder tratar dessa parte da imigração? Porque muitas vezes a pessoa às vezes só pensa quando já cá está ou quando já fez a imigração e já está no país. Essa é a forma correta? Não. A maneira correta é você se organizar desde o seu país de origem e o que eu sempre falo é fazer um planejamento. O planejamento inicial não é só um planejamento documental, os documentos que você vai precisar para começar a vida em outro país, mas também um planejamento financeiro, porque você tem que estar preparado para tudo que está ali por vir. Você está começando uma nova vida em outro país. Eu sempre digo que, se eu fosse uma pessoa hoje que estivesse imigrando, eu iria procurar uma assessoria para poder me auxiliar com a documentação. Eu iria fazer uma economia para poder me preparar ali financeiramente para chegar aqui, porque de início você pode encontrar um trabalho, você pode encontrar uma oportunidade, como também pode não encontrar no primeiro momento. Então, acho que o planejamento financeiro, o planejamento documental, se você quiser, por exemplo, validar um diploma seu no seu país de destino, então você tem que estudar também como vai fazer isso, pesquisar sobre o país que você está indo. Eu acho que isso é fundamental. Muita gente, eu vou mudar de país, eu vou mudar de vida, mas não pesquisa, chega aqui ou em outro país que vá e não sabe nem para onde ir, não sabe qual documento que tem que tirar, não sabe as dificuldades que você tem naquele país de destino. Então, assim, acho que o planejamento é essencial para quem está indo para outro país. Imigrar de maneira legal. Fazer a documentação, solicitar um visto, porque tem muita gente que vê na internet algumas informações erradas e terminam, eu vou mudar de país. Se tem isenção de visto, vai e não sabe nem o que precisa. Chega no outro país, passa por muita dificuldade. Sim, a gente vê aqui em Portugal muitas pessoas que estão aguardando numa fila de espera para uma manifestação de interesse cerca de 2 anos para se legalizar. Então, assim, mas é culpa do governo? Também é culpa da pessoa. É mesmo? Também, mas... Não é mesmo, também. Também. São coisas diferentes. Tem que haver o equilíbrio das duas partes. Porque a pessoa também não se preparou antes de vir. Força.
a pessoa também não se preparou antes de vir. Então, por isso que o planejamento desde o seu país de origem, eu acho fundamental. Claro, existem algumas pessoas que realmente necessitam mudar de país rápido, não tem tempo para poder fazer esse planejamento. São situações, eram para ser exceções e não a regra. Então, por isso é tão importante as pessoas fazerem esse planejamento do seu país de origem. Você iniciou o seu projeto em Portugal sozinha, não é? Mas agora já tem uma equipa fantástica consigo. Sim, uma equipe incrível. Eu comecei sozinha, comecei a advogar aqui e, de repente, a demanda começou a aumentar. E eu contratei outras advogadas para poderem estar me assessorando. Hoje a gente tem equipe, tanto as advogadas como a equipe administrativa, para poder estar dando um apoio. Eu acho que o imigrante exige um apoio. O imigrante, ele é muito ansioso, ele tem muitas inquietudes. E eu sozinha não conseguia estar atendendo todos ali, claro, a partir do momento que aquela demanda cresceu. E tudo em preocupação deles, a gente aumentou a equipe é incrível. Mas vocês estão só focados na questão de migração, porque sim, você também tem pós-graduação em Direito Tributário e Empresarial. Exatamente. Também atuam nessas áreas? Eu não atuo nessas áreas. Eu fiz essa pós-graduação em Direito Tributário assim que eu me formei, então fiz ainda no Brasil. E aqui eu vim fazer o direito empresarial, porque na realidade eu não sabia muito bem qual caminho que eu ia seguir. Eu também sou pós-graduada em direito migratório. Sim. Isso que eu fiz aqui em Portugal, mas só atuo em direito migratório. Eu sou apaixonada por essa área. Eu me encontrei, quando me formei no direito, eu estava um pouco perdida qual caminho que eu ia tomar ali. Duas, né? Sim, e assim, quando eu encontrei o direito migratório, eu disse, é isso. O que mais a apaixona? Eu acho que a gente lida com sonhos, com pessoas que estão vivendo sonhos, com vidas, né? Cada família ali que passa pela gente não é só um processo. É uma história, é uma história de uma família que busca novas oportunidades em um novo país. Então eu acho que isso mexe comigo, até porque eu também vim. Eu sou imigrante, então eu senti na pele isso. E fui me encantando, eu acredito por isso, por conta dos sonhos, a realização dos sonhos de outras pessoas. Quais é que são os principais benefícios de se estabelecer em Portugal do ponto de vista tributário, empresarial e migratório? Não percebi muito bem a pergunta. Quais é que são os principais benefícios da pessoa se estabelecer em Portugal, não é? Fazer tudo certinho. Vários. Imagina uma pessoa que está ilegal dentro do país. Ela não consegue viver dentro de Portugal, né? Ela não consegue desenvolver uma vida em todos os termos. Você não consegue trabalhar, você não consegue estudar, você não consegue ter uma vida digna porque você não está legalizado aqui. Então, quando você faz toda a documentação, quando você se legaliza junto às finanças, junto à segurança social, faz sua autorização de residência, abre até mesmo uma empresa, que nós temos muitos imigrantes e empreendedores, sua vida ela caminha de outra maneira. Você realmente vira um cidadão dentro do país. E se você não tem documentação nenhuma, como é que você vai viver? Se você não tem uma documentação aqui dentro de Portugal, a qualquer momento você pode ser mandado para o seu país. Como diz o brasileiro, se me permite, ferrou. Ferrou, acabou. Vocês, embora sejam sediados em Lisboa, uma coisa que eu achei muito fixe é que vocês atendem dentro de todas as cidades de Portugal. Sim. Para a comodidade dos clientes. Isso é muito bom, porque há pessoas que têm essa dificuldade, já estão a pensar em mil e uma coisa e pensar, ainda tenho que ir a Lisboa para estar com alguém que me ajude. Portanto, isso é algo que eu achei super interessante. Veem que de cliente para cliente os problemas são todos os mesmos ou difere bastante de pessoas do Norte, pessoas de Coimbra ou de qualquer outra parte? Regra geral, são todos os mesmos. A gente vê que a maioria dos clientes tem uma certa dificuldade para encontrar moradia quando chega aqui. É um tema bem complexo. A primeira coisa que eles pedem, assim, ajuda. Mas as queixas não mudam muito. Geralmente é atestado de morada, maior dificuldade, a depender de onde eles vão estar vivendo aí, se conseguem ou não emitir esse documento.
queixas, às vezes, encontrar trabalho. Eu acho que quem fica mais aqui para a região de Lisboa tem uma maior facilidade, quem vai mais para o norte, assim, tem um pouquinho mais de dificuldade, mas encontra também oportunidades. A grande maioria encontra oportunidade aqui. Mas acredito que as queixas geralmente giram em torno de moradia e trabalho e são queixas muito parecidas. Você tem, assim, alguma história, ao longo deste tempo, que tem ajudado tantas pessoas com a sua equipa, tem, assim, alguma história que lhe tenha marcado o coração? Acho que várias. Cada cliente, assim, faz diferença, mas tem uma cliente que a gente deu entrada num processo de regularização dela e na época era CEF, não era AIMA, o CEF indeferiu preliminarmente aquele pedido e ela começou a chorar, doutora, eu preciso resolver essa situação, está aqui, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família e eu vou ter que voltar. Ela chorava tanto, com medo de ter que voltar, calma. A gente olhou toda a documentação, a gente organizou tudo ali, a gente conseguiu reverter aquela situação. O agradecimento daquela mulher, assim, para a gente foi, assim, incrível, porque a gente via realmente que aquilo mudou a vida dela. Vir para cá mudou a vida dela. As possibilidades e as coisas que ela encontrou aqui em Portugal fizeram toda a diferença. São vidas que vocês estão a lidar, é muita responsabilidade sobre as vossas costas, mas também a gratificação deve ser muito grande. Super. Todas as vezes que a gente recebe a aprovação de um visto, a aprovação de uma autorização de residência ou qualquer outro documento, eu fico feliz junto com o meu cliente. Eu acho que é isso que também me traz para o direito migratório. Eu acho que a alegria deles na conquista de cada passo é incrível viver. São muitas histórias bonitas, são muitas histórias que valem a pena conhecer. Dentro dos serviços que vocês dispõem, o que é que nós podemos contar? Olha, a gente faz geralmente toda a legalização do imigrante quando está vindo do seu país para cá. Então, desde da preparação do visto, né, a solicitação do visto no consulado, como toda a documentação aqui em Portugal. Por exemplo, o NIF, o NIS, auxilia no atestado de morada, no número de utente, até que tenha autorização de residência. E depois disso, a cidadania também. A gente auxilia para a obtenção da nacionalidade portuguesa, que muitos imigrantes também estão interessados nesse tema. Tem muita gente que é descendente de português, tem direito à nacionalidade, então a gente também auxilia com isso. Como é que você vê o futuro da migração em Portugal? Já estamos a ter alterações com o CEF, não é? Sim. E tanta coisa por acontecer. No seu ponto de vista profissional, olhando para o futuro, como é que acha que as coisas vão ser? Acho que mais no momento tem tido muitas alterações, inclusive a gente tem visto bastante alterações na lei de estrangeiros. Eu acho que é um momento de transição, tá? A gente vinha numa fase que estava tudo muito difícil. Eu acho que vai continuar difícil por enquanto, mas eu vejo uma busca pela melhora e talvez essas alterações sejam justamente para poder melhorar a forma de legalização dos imigrantes aqui no país. Então, assim, eu acredito nisso, tenho a esperança de que as coisas vão melhorar, então eu acho que a gente está num momento de transição, é um momento de muitas incertezas, mas acho que em busca de um objetivo melhor. Isso é importante falar que estamos nesse momento de transição, porque quem está lá em casa poderia ter pensado, bem, eu estou preparado porque eu vi uns vídeos no YouTube de há 2 ou 3 anos atrás de alguém que foi para Portugal e que disse e que fez e que aconteceu, mesmo que essa pessoa tenha seguido os passos todos corretos, as coisas estão a mudar. Portanto, só profissionais que trabalham na área que estão a acompanhar como as mudanças estão a ser feitas. Exatamente. Porque há 3 anos era uma porta, hoje pode ser uma janela ou pode nem sequer existir. Sim. Estamos com muitas transições agora no momento, então por isso é muito importante ter ali um profissional acompanhando. Porque o profissional ele vai estar atualizado, ele está acompanhando as alterações da lei. Canso de receber clientes na minha primeira consultoria que falam, mas eu vi isso, eu disse, realmente isso existiu, não existe mais. Pois. Agora está assim e assim. Então, assim, por isso que faz tanta diferença ser assessorado num processo desses.
Eu tenho aqui uma amiga minha, que me permite, que eu gostaria de, pronto, dar-lhe um presente e imigrá-la para longe de manhã da TV, para a Alemanha, para algum lugar que ela fala, posso mandá-la para aí. Se eu falar consigo em off, eu consigo deixar tudo preparado para ela ir. Você não vai fazer isso com ela. Brincadeira, Marlene. Só para desanuviar, ela passa a vir a provocar-me. O que é que tu achaste? Eu gostei e acho que é muito interessante. Nós fazemos as coisas pensadas, não é? Eu gosto das coisas pensadas e feitas com tempo, porque imprevistos há sempre, então nós temos que estar também preparados para os imprevistos. Mas temos que perceber que se a família, se a pessoa quer emigrar para um sítio completamente diferente, não o deve, nós já falámos nisso, né? Mas não o deve fazer de uma forma qualquer, deve fazer de uma forma pensada, né? E também falou há pouco também no caso das exceções, claro que há sempre exceções e cada caso é um caso, mas é importante nós nos informarmos com quem sabe realmente, não é? A internet hoje é uma ferramenta fantástica, não é? Onde nós conseguimos tirar coisas maravilhosas, mas também acabamos por ter o excesso de informação. E quando nós não somos profissionais na área, muitas vezes não nos ajuda. Aliás, só nos traz desinformação daquilo que a gente esteve a ver, não é? Portanto, é sempre necessário fazermos as coisas pensadas, não é? Porque mudar para um país é mudar uma família toda, é mudar vidas, não é? Exatamente. Eu sempre falo aos meus clientes que mudar de país é recomeçar uma nova vida em outro país. Então, requer, sim, muito planejamento, requer, sim, muita organização. E sempre digo, às vezes, um passo para trás, você vai dar vários passos à frente. Então, assim, planejar é essencial. Para quem quer ter uma imigração de sucesso, para quem quer conquistar seus objetivos e realizar aquele sonho, o planejamento é o primeiro passo. Imaginemos que a pessoa está cá, tratou do seu processo de imigração e tudo mais, e vai andando, mas chega a uma certa altura que ela pretende voltar novamente para o seu país de origem. É possível? Sim, claro. A pessoa pode voltar para o seu país de origem a hora que ela quiser retornar para o seu país de origem. Ela tem essa livre circulação entre um país e outro, desde que ela esteja dentro da legalidade, né? Mas ela pode retornar para o seu país. E existem muitos imigrantes que retornam para o seu país. Porque às vezes pintam, vamos nos mudar para Portugal, que é tudo maravilhoso. E assim, eu acho que sim, existem muitas oportunidades. Portugal é um país que tem muitas oportunidades para os imigrantes. É uma porta incrível, mas tem pessoas que não vão se adaptar. A saudade da família, a cultura. E vão ter pessoas que vão retornar, vão ter pessoas que vão passar algumas dificuldades aqui, muitas vezes porque não se planejaram, né? Uhum. Mas sim, tem muitas pessoas que retornam para o seu país e podem retornar para o seu país. Também há casos em que, por acaso não foi falado aqui, mas também é importante mencionar que há casos que têm que ser mesmo analisados por profissionais, porque, por exemplo, uma senhora que se divorciou e quer vir com um filho para Portugal, mas o pai vai continuar no Brasil, depois há aí leis que podem impedir que isso aconteça se não for dentro de certos requisitos e condições. Quais vocês também estão preparados para isso, certo? Sim, claro. Tem crianças, por exemplo, uma brasileira veio para cá, casou com um português, tiveram um filho. Não é simplesmente vou embora com meu filho e tchau. Não, existe aí uma série de situações, processos que têm que ser feitos para que essa criança possa ir ou até mesmo ficar, né? Porque a criança é do português e da brasileira. E como foi aqui em Portugal, como eles estão em Portugal, o processo vai ter que acontecer aqui em Portugal. Depende também de como essa situação aí vai acabar, né? Se vai acabar bem, se não vai acabar bem. E pronto, tem vários outros. Eu digo que o imigrante inicia com o direito imigratório, né? Que é precisando da documentação para se legalizar. Mas depois vai entrar aí um direito de família, vai entrar em outros tipos de direito que ele vai precisar também procurar. E aí a gente foca no direito da imigração. Mas a gente conhece vários advogados que trabalham em outras áreas e termina aí orientando os nossos clientes a seguirem para o caminho, enfim, que necessita. Portanto, já teve situações em que teve crianças e tudo, que foi necessário tratar de situações específicas? Sim, e aí a gente indica para um colega especialista em direito de família, por exemplo, para resolver criminal também. A gente já teve cliente que teve processo no âmbito criminal, tudo. Âmbito tributário, enfim, a gente vai sempre ali orientando a seguir o caminho que deve seguir para resolver aquela situação. A gente tem que pensar que o imigrante está vindo para outro país
E ele vai ter os problemas que ele também teria no país dele, como os portugueses também têm problemas em vários âmbitos de direito. Então, assim, o imigrante é um cidadão comum, é uma pessoa que vai ter ali problemas em várias áreas, em várias... Eles podem vir ter consigo buscar essa consultoria e aí ver para quem é que eu posso me dirigir, para só focado direcionar. em migração ou então outras áreas de especialidade burocrática e de direito. Sim. As constantes mudanças da lei é fácil de estar atualizado? Para o imigrante comum, não, né? Nós, advogados, a gente consegue estar atualizado porque a gente está sempre acompanhando as alterações na legislação. Mas para o imigrante que não tem acesso a certos tipos de informação, não. E esse é um grande problema, porque assim, na internet, como a Sara mesmo falou, tem muita desinformação também, né? A gente tem agora um exemplo de um projeto que tem para alteração à lei de nacionalidade, em que eu já estou vendo várias pessoas divulgando que agora você pode pedir a nacionalidade com 5 anos morando em Portugal, a partir do momento que você deu entrada no pedido do seu processo ali da autorização de residência. E a realidade é que ainda não foi promulgada essa lei. E já tem gente divulgando, já pode. Então, assim, a desinformação também está muito presente. Não é fácil para o imigrante acompanhar isso. Ontem eu estava na casa de uma amiga e ela falou: eu tenho uma novidade para vocês, agora a gente já pode pedir a nacionalidade. Eu, não. Não pode. Isso ainda não foi promulgado, ainda não está aprovado. Então, assim, calma lá. É muita desinformação que existe por aí, é muito difícil se manter informada. Isto é uma área que com o tempo a pessoa vai se habituando ou dá sempre dores de cabeça? Volta e não volta? Sempre dores de cabeça, sempre dores de cabeça. Porque assim, tem muitas alterações que são constantes. A gente brinca, os advogados de imigração, a gente brinca, o advogado de imigração não tem sossego. Porque quando acha que está acalmando, pronto, vem uma coisa nova e a gente tem que estar ali acompanhando essa alteração. Então, assim... Pelo menos não dá para ganhar fuga, né? Estão sempre a gente está sempre em movimento. Está sempre em movimento. Doutora, foi um prazer tê-la cá no nosso programa. Com certeza muitas pessoas ficaram devidamente informadas sobre este tema da migração. Mas se quiserem saber mais pormenores, entrar em contacto, como é que o podem fazer? Podem entrar através do meu Instagram, que é tatianefiel.advogada, através do nosso site também, que é tatianefieladvocacia.com. E lá tem também todos os meus contatos, a gente pode estar aí respondendo todas as pessoas que quiserem entrar em contato com a gente. No que eu puder ajudar, estarei à disposição. E um conselho para todas as pessoas que estão lá em casa? Um conselho? Busquem fazer as coisas da maneira correta. O correto é sempre o melhor. O que começa bem, termina bem. Olha, espetacular. Muito obrigada. Foi um prazer tê-la cá. As portas da TV estão abertas. Eu que agradeço. Obrigado. E foi uma primeira parte espetacular, onde tirámos muitas dúvidas e acreditamos também que esclareceu para si também algumas situações mesmo que você tinha. E para isso, agora na nossa segunda parte, nós vamos para uma área um pouquinho diferente, para a área da saúde, com a nossa querida doutora Margarida, e nós voltamos já. Até já. Já estamos de volta e já viram com quem nós vamos estar a conversa a seguir. Com a doutora Margarida Cortês, que já cá esteve no nosso programa e que hoje vem-nos falar também, ela é dentista e também nos vem falar aqui da parte como é que a medicina dentária e a harmonização facial se interligam. Exato. Achas que é interessante? Eu acho que é interessante e muito importante. Porque isto tudo... fazer assim alguns retoques. Eu posso perguntar à doutora. Doutora, muito bom dia, seja bem-vinda ao programa. O que é que você acha? Primeira pergunta, logo para começar à grande. O que é que você acha? Uma carinha laroca destas também não deve ser muita coisa. Há sempre espaço para melhorar, não é? Há sempre um espacinho, não é? Doutora, é um prazer tê-la cá. E para quem está a assistir ao programa, nós temos a entrevista que tivemos consigo há pouco tempo, disponível no YouTube para reverem e partilharem, mas para quem está a assistir pela primeira vez e quiser saber um bocadinho do seu background, pode nos compartilhar?
Claro que sim. Antes de mais, obrigada pelo vosso convite novamente. Eu sou médica dentista, sou formada desde 2010, final de 2010, e o meu percurso sempre tive uma grande paixão pela área da reabilitação estética, tanto oral como facial, mais recentemente. E pronto, e desde aí tenho vindo a fazer inúmeras pós-graduações, inúmeras formações, até fora, no estrangeiro, no Brasil, inclusive, que, aliás, até achei interessante porque eu fiz esse processo imigratório para o Brasil. Eu estive no Brasil a fazer formação em harmonização facial, lá está, também em São Paulo. Eles lá são muito fortes nessa área. São, mas têm um conceito de estética e de autoestima também completamente diferente dos portugueses. É muito interessante. A mulher portuguesa e a mulher brasileira, no que toca à autoestima e tratamentos estéticos, não têm nada a ver. Em que? É muito engraçado. A mulher brasileira, o conceito americano e brasileiro de estética está mais associado à perfeição e o europeu está mais associado à naturalidade. Ok. A mulher portuguesa normalmente procura tratamentos e cuidados que não se notem, que ninguém perceba que fez alguma coisa, que sejam coisas mais naturais e mais discretas. E as brasileiras não, as brasileiras preferem que se note, mas que tenham um ar mais perfeito, mesmo que pareça artificial. Isto, claro que estou a generalizar, claro que há de haver portugueses de uma forma e brasileiros de outra, mas foi assim uma grande diferença que eu senti. Ok, certíssimo. Isto quando falamos da harmonização facial, pelo menos quando falo neste tema, e corrija-me se eu estiver errado, é esta a primeira palavra que vem à minha mente. As pessoas mudarem o nariz, mudarem os lábios, mudarem tudo, para ter o rosto mais simétrico, mais perfeito possível. Mas nem todos os casos têm que ser assim, não é? Como falou, o europeu pode ser pequenas alterações só para parecer o mais natural possível e rejuvenescer um pouco. Será que é assim o correto da descrição? Sim, aquilo que basicamente o conceito de harmonização facial, pelo menos na forma como eu o aplico no meu dia-a-dia clínico, é um bocadinho ir repondo aquilo aquilo que nós vamos perdendo ao longo do tempo, ou seja, as nossas células têm uma determinada capacidade de produção de colagênio, elastina, ácido hialurónico, aquilo que nos mantém com um aspecto jovem. E ao longo do tempo essas células vão ficando mais preguiçosas. E a harmonização facial é um bocadinho ir repondo de forma personalizada, porque os nossos organismos são diferentes e respondem ao envelhecimento e a fatores externos de forma diferente. E a ideia é ir fazendo uma abordagem personalizada que vá repondo daquilo, de acordo com as necessidades ou estéticas ou funcionais de cada pessoa, aquilo que vai perdendo ao longo do tempo. Portanto, aquilo que tem indicação para uma pessoa pode não ter indicação para outra, apesar de haver um padrão de envelhecimento que é geral a todos os seres humanos, não é? Mas a forma e a velocidade e a ordem pela qual isso acontece é que difere de pessoa para pessoa. Pois, então essa ideia, peço desculpa, que eu tinha de que a harmonização facial é a mudança completa do rosto, a pessoa parece outra, não tem que ser o caso. Não tem que ser o caso, apesar de haver muitos profissionais que atuam assim também. Sim. Acredito que um bocadinho muito em busca em resposta àquilo que o tipo de pacientes procura. Depois cada profissional dá o seu cunho pessoal e tem a sua abordagem específica de acordo também com o seu gosto pessoal. Claro. Qual é a importância da reabilitação dentária? Olha, os nossos dentes têm 3 funções maioritárias. A primeira é funcional, é uma função mastigatória, não é? De cortar os alimentos para que o nosso organismo consiga digeri-los. Depois existe uma função estética, que é, no fundo, dar suporte aos tecidos moles do nosso rosto e manter as proporções faciais, nomeadamente o lábio e as bochechas. Se nós tirarmos os dentes a uma pessoa de 20 anos, uma pessoa jovem, essa pessoa fica imediatamente com um aspecto extremamente envelhecido, com um aspecto de um idoso. Portanto, este suporte é muito importante para manter o aspecto jovem da pessoa. E existe também uma função que é fonética, ou seja, permite, se não tivermos dentes, nós não conseguimos fazer-nos entender, não conseguimos pronunciar corretamente as palavras e comunicar. E pronto, e uma vez que estas, quando qualquer uma destas 3 funções colapsa, há danos no nosso dia-a-dia, na nossa autoestima e no dia-a-dia social bastante impactantes, digamos assim. Sobretudo na parte da fonética, que há pessoas que procuram mesmo ajuda para não se sentirem tão diferentes quando estão em conversa com outros colegas, mas também na parte estética, não é? Sim. Sente-se muito desconfortável. Muitos dentistas, já tivemos cá também no programa, a falar que é sempre aquela mão à frente da boca. Exatamente, existe até pessoas com quadros depressivos ou que perdem oportunidades de trabalho, entrevistas de trabalho, etc. São pessoas até bem dispostas, alegres e que têm medo de sorrir, põem a mão à frente, não falam tanto porque têm um aspecto descuidado ou não gostam dos dentes que têm ou têm os dentes mais não tão agradáveis à vista, e então as pessoas acabam por esconder, por se isolar um bocadinho e pronto, isto traz
malefícios para a sua vida, não é? E sente que as pessoas hoje em dia têm mais cuidado com a sua aparência, com o seu bem-estar? Eu sou suspeita porque como a minha atividade vai muito de encontro à parte estética, quem me procura é quem já tem essa preocupação. Mas aquilo que eu senti, por exemplo, em comparação com o que eu vi no Brasil, por exemplo, os brasileiros têm uma preocupação muito maior com a parte estética e com a saúde oral em si, porque a estética acaba por ser uma consequência da boa saúde oral também. Ou seja, uns dentes bem tratados, uns dentes limpos, são uns dentes bonitos e esteticamente agradáveis, portanto a saúde oral e a estética aqui acaba por ser um bocadinho, por vezes, indissociável, salvo raras exceções. Mas cá em Portugal não sinto tanto isso nas pessoas em geral, ou seja, eu acabo por apanhar em consulta pessoas que já vêm mais direcionadas para essa parte para mim, mas no geral eu não vejo que as pessoas tenham assim uma grande preocupação com a saúde oral. Ainda, em Portugal. Portanto, acho que é importante irmos. Ainda há um longo caminho pela frente nessa questão. Aliás, até muitas vezes as pessoas até vêm para consulta, é preciso ter muito cuidado com isto, que vêm com uma preocupação mais com a parte estética, querem arranjar os dentes para ficarem bonitos. E existe toda uma sequência de prioridades clínicas que deve ser respeitada. Primeiro, têm que ser eliminados os focos de infecção. Depois tem que ser dado suporte funcional, suporte mastigatório posterior, e só a seguir é que se vai à parte estética. Depois ainda há uma quarta fase no final, que é minimizar os hábitos parafuncionais, aquilo que levou a uma queixa inicial do paciente, mas são etapas que não podem ser saltadas, porque senão a coisa não vai dar bom resultado. Sim. Quer dizer que é uma coisa que também demora o seu tempo. Exatamente. Precisamente porque os dentes não... É como se nós estivéssemos a arranjar e a decorar uma montra de uma loja que está vazia e que não tem lá nada para vender. Pronto. Ou seja, não interessa ter aqui os 6 dentes da frente muito bonitos, até porque cada dente tem a sua função, não é? Os dentes da frente servem para cortar alimentos, etc. Se nós não tivermos um suporte mastigatório correto e que permita a sua função essencial, que é mastigar, não é? E também por causa depois aqui da parte da feição, não é? Das feições da cara, não é? Porque uma pessoa, por exemplo, que não tenha os dentes todos ou os dentes em condições, muitas vezes também se nota na parte aqui assim da musculatura. Exatamente, isso faz parte um bocadinho da função estética da presença dos dentes no nosso rosto, que é manter as proporções faciais e a dimensão vertical. Ou seja, quando nós temos o facto de termos dentes faz com que quando nós fechamos a boca, o nosso rosto tenha uma determinada dimensão e uma determinada proporção facial. Temos o terço superior, o terço médio e o terço inferior. E o tamanho, a altura e a posição dos dentes condiciona a altura do nosso terço inferior, e isso interfere muito com a harmonia da face. Também nos dá algumas características individuais. Há pessoas que são mais braquifaciais, têm o rosto mais quadrado, pessoas que são mais dólico, pessoas que são mesofaciais. E pronto, isso, apesar de dar uma característica individualizada, também são alterações que se vão refletindo com o passar dos anos e com o envelhecimento, que é uma diminuição da dimensão vertical e consequentemente, uma alteração das proporções faciais. Acha que o facto de, por exemplo, a alimentação hoje ser assim tão... não tão cuidada muitas vezes, porque temos muita comida, muito fast food, muitas destas comidas assim, muito prontas, muitos doces, tudo muito à disposição e às vezes a preços demasiado acessíveis que as pessoas conseguem adquirir, acaba por depois, por exemplo, na fase da criança, quando a criança depois chega à adolescente, e muitas vezes a adulto já traz consequências muito graves para os dentes. Sim, sem dúvida, quando a higiene oral é deficitária, e sim, sem dúvida. Há bastantes alimentos que são cariogénicos, não são só os doces, são batatas fritas, às vezes coisas que ficam mais agarradas aos dentes, e principalmente quando não há desde cedo uma higiene oral cuidada. Muitas vezes os pais dizem, estes dentes ainda são de leite, ainda vão cair, então não ligam, mas quer dizer, o primeiro dente definitivo aparece aos 6 anos, portanto, são normalmente na idade adulta o primeiro dente a perder-se, porque a pessoa aos 6 anos já tem ali um dente definitivo que vai ter que lá estar durante o período de vida da pessoa, não é? E pronto, e quando não são tidos esses cuidados desde cedo, naturalmente os dentes vão se deteriorando. Quando falamos acerca do impacto da reabilitação oral na vida de uma pessoa, lembra-se de algum caso específico que lhe tenha marcado? Algum caso específico? Sim, vários. Muitas vezes as pessoas, eu acho que já disse isto na outra entrevista,
que dei aqui convosco, muitas vezes as pessoas procuram quando passam por períodos mais complicados da vida, ou seja, são pessoas que de repente começam a olhar para si, ou quando há um divórcio, ou quando há uma traição, ou quando há uma morte de um ente querido, ou de um familiar, ou do marido, ou alguma coisa. E de facto, quando as pessoas começam a olhar para si e a cuidar mais de si, e quando começam a ver os resultados disso, mesmo que não sejam por vezes são processos demorados, não é? Porque existem. E quando as pessoas começam a notar os cuidados disso, é muito engraçado ver como a vida das pessoas muda. Eu tive uma senhora até que dizia: eu finalmente, passado não sei quantos anos, tive coragem de pedir o divórcio ao meu marido. Não que isto seja bom no sentido das pessoas, mas às vezes são decisões que as pessoas, ou por falta de autoestima, ou por se sentirem de alguma forma desempoderadas no seu dia-a-dia, são decisões que as pessoas vão adiando e pronto, e que impactam de uma forma mais geral no seu dia-a-dia e na sua vida. E o facto de eu ver que as pessoas, seja um tratamento de harmonização facial ou um tratamento de reabilitação estética dentária, ver que as pessoas, de consulta para consulta, são mudanças graduais e eu vejo a forma como a pessoa anda, como se veste, como se comporta, como fala, tudo vai mudando, tudo vai evoluindo, e ver que as pessoas se vão tornando cada vez mais donas de si próprias, mais felizes, com mais autoestima, sentem-se mais empoderadas e, consequentemente, mais independentes de tudo o que são validações externas e das opiniões dos outros. Isso é muito gratificante. Reabilitação estética dentária e harmonização facial. Com aquelas que você atende, o que é que procuram mais? Quem é que é o vencedor? Olha, pronto, eu já sou médica de medicina dentária, eu já faço desde sempre, não é? A harmonização facial é mais recente, portanto, os novos pacientes que vêm para mim acabam por procurar também muito essa área, mas depois acaba por se interligar muito, até porque muitas vezes, se uma paciente vem descontente com o lábio, quer dizer, há vários fatores que interferem aqui na projeção do lábio. Eu não faço um preenchimento labial com o lábio se os dentes não estiverem na posição correta, ou seja, primeiro dá-se o suporte externo e depois a seguir é que se vai tratar da moldura. É como se o sorriso é a base de tudo, não é? E depois vai-se tratar da moldura e do rosto. Muitas vezes, por exemplo, a posição dentária. Depois de fazer um tratamento ortodôntico ou uma reabilitação, os dentes ficam funcionalmente na posição correta, para a pessoa mastigar e para a dicção ser correta e tudo, mas a pessoa perdeu o suporte labial, porque estava habituada a ter os dentes mais para fora. Então é um complemento que permite harmonizar o rosto como um todo. Ok, então primeiro, se a pessoa quer ir a uma harmonização facial, ela vai levar um check-up da doutora a nível de como está os dentes antes disso. Ou pelo menos apresentar provas que têm os dentes bem tratados. Fiquem preparados. Mas dói fazer a harmonização facial, porque agulhas e tal. É um tratamento muito menos invasivo do que uma cirurgia plástica, não é? Portanto, agora, são tudo procedimentos injetáveis. Os cremes que nós colocamos sobre a nossa pele, claro que é um cuidado importante, mas só para aí uns 20% é que penetra o extrato córneo da pele. Portanto, o diferencial destes produtos é serem sempre, destes tratamentos, é serem tratamentos feitos são sempre inseridos produtos que vão bioestimular a produção de colagênio, estimular as nossas células a produzir, no fundo ajudá-las a compensar aquilo que vamos perdendo com a idade, e são produtos que são inseridos por baixo da pele. Portanto, essa inserção, eu faço tudo com anestesia, portanto é uma anestesia tópica, uma anestesia local, não é uma anestesia ou uma anestesia infiltrativa. Por exemplo, o lábio, quando eu vou preencher lábio, dou mesmo a anestesia de dentista à séria, porque o lábio é uma questão que é uma zona que dói muito e tudo, portanto é tudo com anestesia, não dói nada. E pronto, portanto, comparando com cirurgias plásticas ou o que é que mais seja... indolor e menos invasivo possível. Exatamente, sim. A doutora Margarida também ajuda no emagrecimento facial, certo? No emagrecimento, sim. Isso é o quê? Mas parte do emagrecimento facial... Geralmente nós falamos no emagrecimento e pensamos no corpo, não é? Mas neste caso é o facial. Sim, muitas vezes há pessoas que têm uma acumulação de gordura aqui nesta zona da papada. E, basicamente, o que se pode fazer é uma introdução de umas enzimas que ajudam a metabolizar essa gordura. E, às vezes, são pessoas que já atingiram o peso certo, o peso que querem, ou que estão num processo de perda de peso, mas continuam aqui com uma flacidez e com um acúmulo de gordura excessivo. E, então, é um tratamento que é feito em várias sessões, que ajuda aqui a metabolizar a gordura e diminuir de forma muito localizada esta gordura aqui nesta zona. Que é muito importante, não é? Porque muitas vezes a postura e a forma como nós estamos, não é? Às vezes vemos as fotos e dizemos: oh senhor, o que é isto que se passa aqui embaixo, não é? Não estamos assim muito bem. E achei engraçado porque eu estava a pensar, emagrecimento facial, geralmente aqui nestas zonas também da face e tudo mais, portanto é mais esta zona aqui da papada.
Sim, também existe, também noutras zonas, a zona que é mais procurada é esta aqui, até porque para ficar uma linha definida aqui entre o queixo e o pescoço, etc. Depois há várias formas de se dar uma ilusão. Isto, no fundo, a harmonização facial acaba por ser sempre um equilíbrio entre luz e sombra. Acaba por ser como se fosse uma maquiagem definitiva, uma coisa que muitas pacientes relatam: doutora, eu já nem preciso usar maquiagem. Porque a ideia é mesmo essa, nós repormos o volume em zonas-chave onde vamos perdendo, e aquele efeito do blush, do iluminador, quando a luz incide no nosso rosto, já incide nos planos certos para dar o efeito que a pessoa gosta. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Já não precisamos usar essa maquiagem, não é? Ficamos prontas. Quando as pessoas ouvem falar de harmonização facial também e até de reabilitação de estética dentária, pensam também, e pelo menos eu ouço falar isto em alguns casos, mas antes de ir para isto tenho que mudar de vida. Ou se eu fizer isto vou ter que mudar de vida. Tabaco, álcool, se eu consumo bastante vou ter que ter cuidado, se eu vou arranjar os meus dentes vou ter que deixar de fumar. Isso acaba por ser um pouco um impedimento para muitas pessoas. O que é que a doutora acha em relação acerca disso? Acho que nós temos que ver sempre o ser humano como um todo e todos os nossos comportamentos diários, o nosso estilo de vida, a nossa alimentação, o facto de bebermos água ou não bebermos água, o facto de meditarmos e relaxarmos diariamente ou de estarmos constantemente a ser engolidos pelo stress do dia-a-dia, o facto de dormir bem, todos esses comportamentos têm consequências físicas e psicológicas. Portanto, no fundo, acho que é uma abordagem também, uma ideia que eu tenho a ir cada vez mais por aí, ou seja, fazer uma abordagem mais geral e mais profunda do indivíduo, porque não interessa nada que a pessoa esteja a fazer tratamentos estéticos, está constantemente a intoxicar-se e a contaminar-se por outro lado, no fundo. Ou seja, nós estarmos a estimular as nossas células a produzir novo colagênio e nós estarmos a ter comportamentos que favorecem muito o envelhecimento, acaba por haver aqui um choque que não sai do mesmo sítio. Por um lado estamos a querer ir para aqui, por outro lado estamos a empurrar para ali. Então acho que todos esses comportamentos, apesar de não ser fácil, e muitas vezes as pessoas precisam de algum acompanhamento e de alguma ajuda psicológica ou com coaching ou até algum tipo de aconselhamento, é importante que todos os nossos comportamentos vão sendo coerentes com os nossos objetivos a longo prazo. E, portanto, é como digo, a estética, a saúde e o bem-estar e o rejuvenescimento também, se lhe quisermos chamar, está tudo interligado e tem tudo que fazer sentido em nós. Muitas vezes, até porque uma pessoa que tem um estilo de vida muito inflamatório, digamos assim, que fume, que beba bastante álcool, atenção, que eu não estou aqui a dizer para nós nos privarmos de tudo aquilo que é socialmente... Entender. Mas tudo o que é em exagero, claro que depois traz consequências, mas a ideia aqui é que, ou seja, se o nosso organismo está num estado inflamatório, a resposta biológica que nós temos a todos os tratamentos que fazemos é menor, ou há mais tendência a haver efeitos adversos. Exato. Portanto, a pessoa teria que olhar para isto mais como... um investimento em si. Exato, um investimento em si que a pessoa ela busca mesmo, é mudar de saúde mesmo. Exatamente, mudar o estilo de vida e ser uma aposta em melhorar. Não só uma pessoa que tem uma aparência melhor, mas ser uma pessoa, ou seja, efetivamente mais saudável, mais capaz. Claro que às vezes há pessoas que precisam, há pessoas que lidam com algumas limitações na sua força de vontade ou precisam às vezes de um estímulo externo e claro que funciona muito bem. Às vezes a pessoa é como a pessoa querer emagrecer, às vezes de repente perdeu ali 2 quilos porque aconteceu qualquer coisa e ganhou força para ir em frente. Estes tratamentos também podem funcionar assim, seja um branqueamento dentário, ou seja, agora fiz o branqueamento dentário, não, é agora a altura para deixar de fumar. Tenho muitos pacientes que aproveitam essa altura, não, agora deixei de fumar, então agora vou oferecer a mim próprio um presente que é vou branquear os dentes ou vice-versa. E então acaba por muitas vezes umas coisas virem por arrasto das outras e acho que isso é muitíssimo positivo. Sim. Quais é que são os cuidados que a pessoa deve ter após uma reabilitação dentária? Após uma reabilitação dentária? Então, há quem diga que o verdadeiro sucesso da reabilitação dentária começa quando se entrega o trabalho final ao paciente, porque a partir daí é que existe todo um acompanhamento e todo um fazer com que as coisas resultem a longo prazo, não é? Que a medicina não é uma ciência exata, portanto, as pessoas podem fazer tudo bem, pode haver coisas que não corram tão bem ou vice-versa, mas a ideia é tanto o médico como o paciente fazer tudo o que estiver ao alcance para que as coisas corram bem e os trabalhos tenham a maior longevidade possível.
A primeira de todas é tratar os dentes, no caso de serem dentes fixos, é tratar os dentes fixos como se fossem os seus próprios dentes, ou seja, manter a escovagem diária 2 a 3 vezes por dia. É muito mais importante do que usar elixires para buchar, que às vezes aparece no dia a dia, agora vou só buchar aqui um bocadinho que não tenho tempo para escovar os dentes. Muito cuidado com isto, dá uma sensação de hálito fresco e de falsa limpeza, é como pôr perfume sem tomar banho. E mais importante do que usar elixires ou escolher uma pasta de dentes para escovar os dentes é mesmo a técnica de escovagem, ou seja, ter a certeza e pedirem as pessoas que peçam aos vossos dentistas para ensinarem a escovar os dentes, porque é muito importante usar uma técnica de escovagem correta. Pessoas que escovam os dentes imensas vezes ao dia, mas a escovagem não é efetiva, então muitas vezes eu perco, entre aspas, muito tempo nas minhas consultas a ter a certeza que a pessoa sabe exatamente como é que escova os dentes. Isto é um ponto importante. Depois fazer visitas regulares ao dentista para ter uma higiene oral profissional, que deve ser feita de 6 em 6 meses, ou seja, uma pessoa que não tenha problema, que não tenha nenhuma queixa, que já esteja com uma reabilitação em velocidade de cruzeiro, deve ir de 6 em 6 meses fazer uma higiene oral profissional e também para ver se há outros problemas. E uma coisa cada vez mais essencial, nem toda a gente tem indicação, mas há muitas pessoas que têm e não sabem, que é usar uma coteira de relaxamento, que é o melhor investimento que se pode fazer nos dentes, estejam eles reabilitados ou não, que é uma proteção para dormir à noite. Muitos de nós acabamos, é uma forma benigna de descarregar o stress, o ranger os dentes à noite, etc. E até durante o dia, hábitos parafuncionais de fazer força nos maxilares, ranger os dentes, e usar uma coteira de relaxamento protege os dentes, portanto aumenta a longevidade dos nossos dentes de futuros desgastes e também reposiciona a nossa mandíbula numa posição articularmente saudável, ou seja, permite relaxar estes músculos e permite proteger os nossos dentes. Tem essa dupla ação. Espetáculo. Por acaso eu conheço uma senhora que usa isso, uma amiga minha, e ela realmente não sabia até ir ao dentista que ela rangia os dentes. Há sinais clínicos que são muito claros quando a pessoa vai ao dentista, vê-se sinais de desgaste, muitas vezes. Doutora, você tem uma clínica que consegue atender pessoas para os mais diversos tipos de intervenções de harmonização facial e reabilitação dentária. E, claro, tem corrido muito bem, com certeza, e tem tido muitas histórias que lhe impactaram e compartilhou connosco. Como é que você vê o seu espaço, o seu estabelecimento, os seus serviços daqui a 5 anos, 4 anos? Assim, alguma outra área, alguma outra paixão que irá surgir, outras áreas que quer implementar? Como é que você vê? Sim, bastantes. Tenho bastantes projetos para o futuro, nomeadamente para ir de encontro a isto que falámos previamente, para ir de encontro ao empoderamento pessoal das pessoas como um todo, ou seja, fazer um acompanhamento, seja psicológico, seja também de outras áreas, ou seja, que a pessoa consiga suportar uma mudança de dentro para fora e de fora para dentro da forma mais saudável e o mais natural possível. E então, sim, tenho bastantes outras áreas. Vai ser bem completo, então, nesse sentido. Se quiserem entrar em contacto consigo e agendar, marcar, saber mais, como é que o podem fazer? Eu tenho as informações todas necessárias no meu site, margaridacortes.com. Tenho também uma página do Instagram e está também lá um contacto telefónico, que tem acesso direto à minha assistente, então qualquer dúvida, qualquer coisa, pode ser contactada por aí. E onde é que se situa o seu consultório? Em Lisboa. Vou entrar agora numa fase de transição, mas será sempre em Lisboa, e as informações estarão sempre no site e no número de telefone que está também nas redes sociais e no site. Certíssimo. Obrigada, doutora. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada eu. O que é que tu achaste deste programa no geral? Gostei. Num todo. Num todo, gostei, e espero que você também tenha gostado. Acredito que sim, porque você é sempre a nossa companhia preferida aí desse lado. Gostamos muito de estar consigo e temos sempre coisas fantásticas para si, porque você é o nosso convidado. Exato. Nós temos também redes sociais, Facebook, Instagram. Fale o que é que você achou do programa, deixe comentários para nós, para os nossos convidados, diga o que é que acharam, podem lançar perguntas, beijinhos, desafios, que temas é que vocês gostariam que a gente abordasse aqui no Manhãs da TV. A gente pode tentar ir ao encontro desses desafios, e nós vamos ter sempre o melhor para si, todos os dias de segunda a sexta-feira, sempre à mesma hora, aqui na Curiacos TV. Tem um projeto e quer vir ao Manhãs da TV, temos todo o gosto em recebê-lo. Poderá fazê-lo sempre através do nosso e-mail, manhãsdatv@gmail.com, através do nosso contacto telefónico ou mensagem privada no Facebook. Não perca a oportunidade de trazer o seu negócio até nós e até ao mundo, para que você possa dar a conhecer. Um beijinho e até lá. Até o próximo programa. Tchau, tchau.